Amém. Nós queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. O Senhor Jesus está neste lugar. A Ele a honra, o louvor e a exaltação. Glória para sempre ao seu santo nome. Nós queremos dar continuidade a este culto, lendo e expondo as Escrituras e dando continuidade ainda à nossa leitura. Nós queremos ler 1 Pedro, a última parte do versículo do capítulo 1. E nós iremos ler 2 Pedro, capítulo 1, e os versos de 12 ao 21. Segundo Pedro, capítulo 1, um pouquinho só mais de retorno, Lucas. Eu acho que aí na frente está beleza, agora aqui um pouquinho. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome. Segundo Pedro, capítulo 1, versos do 12 ao 21, assim diz a palavra do Todo-Poderoso. Por essa razão, sempre estarei pronto para trazer vocês lembrados acerca destas coisas. Embora elas estejam em vocês e vocês estejam certos da verdade, ela já está presente em vocês, e nela vocês estão confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, irei me esforçar diligentemente para fazer que em todo tempo, mesmo depois da minha partida, vocês conservem-se lembrados de tudo. Porque não vos damos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus, seguindo a fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares de sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu Filho amado, em quem tenho prazer. Ora, esta voz vinda do céu, nós ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazei bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia se clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação ou interpretação, porque nunca jamais qualquer profeta foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Senhor, a tua palavra tem sido lida, tem sido, Pai amado, proferida nos nossos lábios, e nós pedimos ao Senhor que, como sempre te pedimos, com muita sinceridade e verdade, confronta-nos com a tua palavra, edifica-nos na mesma. Senhor amado, nós estamos aqui, meu Deus, neste púlpito, e nada somos além de um servo teu,
que precisa da graça do Senhor. Pai amado, como porta-voz da Tua palavra, dá-nos sabedoria e graça para que possamos expor a Tua palavra aos nossos corações e ao coração de toda a igreja. Confronta-nos, meu Deus. Mostra-nos a Tua verdade e que o Teu Espírito possa nos amoldar à verdade do Senhor, para que o Teu nome continue sendo glorificado em nós e por meio de nós, a Tua igreja. Nós te pedimos assim, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado e Senhor e Salvador nosso, em nome de Jesus. Amém. Nós temos pensado nesta carta de Pedro à igreja, sobre a diáspora, a igreja que está dispersa em todos os lugares, e nós temos pensado nas 2 últimas semanas justamente no modo de vida que aqueles que foram salvos por Cristo devem viver. E Pedro elenca várias coisas que devem ser acrescentadas à nossa fé, ou deve ser demonstrada na nossa vida, uma vez que fomos redimidos, salvos e temos a promessa eterna e de vida eterna dada por Deus. E Pedro mostra, como nós temos dito, qual é o propósito de Deus para a sua igreja, para aqueles a quem Ele salvou. Este crescimento na fé, esse desenvolvimento, esse amadurecimento na fé, e sobretudo, de que nós herdaremos, e Deus está formando em nós o caráter, Deus está formando em nós a natureza de Cristo. E isto é um processo, mas Ele deu a promessa, e Pedro vai dizer isto, que Ele vai completar a sua obra até o dia final, até o dia de Cristo. E nós devemos entender que estas ações, essas boas obras, elas não são para nos salvar, mas elas evidenciam que de fato nós já fomos salvos em Cristo Jesus. Elas são testemunho de que de fato eu vivo a vida do reino de Deus, estando ainda aqui na terra. E Pedro, ao escrever essa carta, ele vai, na verdade, responder aos ataques de falsos mestres com falsas doutrinas. E ele faz dividindo, e nós podemos dividir essa carta em três divisões. E na primeira, justamente no capítulo 1, Pedro vai dizer que a maneira como nós iremos vencer as heresias, a maneira como nós iremos vencer os falsos mestres, os falsos ensinos, é justamente crescendo na fé, amadurecendo, praticando e tendo uma vida prática, uma fé cristã, e crescendo a cada vez mais, e olhando para a promessa do Senhor, e de que nós seremos glorificados, e que nós seremos transformados à imagem de Cristo. No capítulo 2, que é a segunda divisão dessa carta, Pedro vai justamente falar que para crescer na fé, ou uma vez crescendo na fé, nós estaremos bem fundamentados e precisamos então resistir e combater os falsos mestres e os falsos ensinos. E por último, Pedro vai encerrar essa carta falando justamente e chamando, além de elucidar, além de esclarecer algumas heresias que estão sendo ensinadas e questionadas acerca da volta de Jesus. Ele no capítulo 3 vai chamar a igreja que, ao crescer na fé, ao combater essas falsas heresias ou esses falsos ensinos e falsos mestres, a igreja deve olhar para a promessa da vinda do Senhor e perseverar nela. E esse texto então, dos versículos 12 ao versículo 21,
Pedro vai continuar neste assunto, deste crescimento, e ele vai dizer que é necessário que nós cresçamos e desenvolvamos a nossa fé cristã, a nossa vida cristã. É necessário que nós desenvolvamos e amadureçamos a cada dia. Mas ele não somente diz dessa necessidade que há para a igreja. Ele vai dizer agora, nesses versículos que nós iremos refletir nesta noite, como é que a igreja deveria fazer isso, e obviamente, aplicando a nós, ele vai nos dizer com esse texto, como é que nós iremos crescer na fé, como é que nós iremos desenvolver a nossa vida cristã, como é que nós iremos desenvolver este amadurecimento diante de Deus, na sociedade onde estamos vivendo. E Pedro, então, vai primeiramente dizer que uma maneira como crescer na fé, como desenvolver esta vida cristã, amadurecer na fé, é relembrando a fé cristã de que eles já conheciam. Versículos 12 ao 15 diz assim: por esta razão, sempre estarei pronto para vos trazer lembrado acerca destas coisas. Embora vocês estejam certos da verdade, em outras palavras, embora vocês já conheçam a verdade, embora vocês estão cientes da verdade, ou destas coisas, embora vocês estejam certos da verdade, já presente em vocês, e nela vocês já estão confirmados, também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com estas lembranças. E ele vai dizer: estou certo de que eu vou deixar esse tabernáculo. O Senhor já me revelou que daqui a pouco eu vou morrer, eu vou deixar esse tabernáculo. Mas enquanto eu viver, eu vou me esforçar, eu mesmo vou me esforçar diligentemente para vos despertar, para vos manter lembrados dessas práticas que são importantes para o crescimento de vocês. Então, o que Pedro diz aqui, em outras palavras, é: para que vocês cresçam a cada dia, desenvolva esse amadurecimento cristão, da vida cristã de vocês, é necessário que vocês mantenham-se lembrados, mantenha o coração voltado para essas coisas, porque à medida em que vocês vão lembrando destes princípios que vocês já conhecem, que vocês já sabem, e muitas vezes esquecemos de praticar, eu vou me esforçar enquanto estou ainda nesse tabernáculo, enquanto estou vivo, eu vou diligentemente me preocupar e me esforçarei diligentemente para manter vocês alertas e lembrando destes princípios que já está em vocês, essa verdade já está em vocês. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que Pedro não está falando de uma lembrança apenas mental. Pedro está dizendo que os irmãos deveriam lembrar mentalmente e até intelectualmente daquilo que eles foram ensinados. Não, Pedro obviamente está dizendo que aqueles irmãos não estavam esquecidos de forma alguma de quem era Cristo, da obra de Cristo. Eles sabiam exatamente e eles estavam lembrados da obra de Cristo, e essa verdade estava neles, já estava agindo neles, essa verdade estava transformando, estava fazendo com que eles crescessem na fé. Mas para que eles crescessem na fé, para que eles desenvolvessem a sua vida cristã, chegassem ao amadurecimento, era necessário que eles mantivessem-se lembrados. Então, esta lembrança de que Pedro se refere não é apenas uma lembrança mental, mas é uma lembrança, na verdade, volitiva, intencional, proposital. Ou, em outras palavras, o que Pedro está dizendo é que eles sabiam o que fazer, eles sabiam como proceder,
E eles deveriam lembrar isso não apenas mentalmente, diante das situações, e pensasse, isso é o que é o certo fazer, e ficasse apenas nisso. Pedro está dizendo, vocês precisam lembrar na prática, praticando aquilo que vocês já têm. Irmãos, nós temos uma mente, nós somos suscetíveis a ter uma mente muito esquecida. Então nós entramos em um culto como esse no dia de hoje e cantamos ao Senhor, celebramos ao Senhor, cantamos cânticos espirituais que exaltam a pessoa de Cristo. Ouvimos a exposição da palavra do Senhor e nos lembramos dos princípios necessários para que nós cresçamos a cada dia. Mas muitas vezes, quando chega na segunda-feira, não lembramos de nada disto nas nossas práticas. Praticamos exatamente aquilo que sabemos que não condiz com a palavra de Deus. Na hora das decisões, nós não lembramos o que Pedro está dizendo. Olha, vocês precisam ter essa lembrança prática, praticando aquilo que vocês aprenderam. Não é somente uma lembrança intelectual, mental. Porque se perguntássemos a cada um de vocês quem é Jesus para vocês, o que Jesus fez por vocês, de onde foi que Jesus tirou vocês, para o que foi que Jesus salvou vocês, para o que foi que Jesus elegeu vocês, vocês vão dizer, não, eu sou eleito, não, eu tenho consciência de que, apesar do meu pecado, apesar das minhas falhas, o Senhor me chamou, o Senhor me elegeu em Cristo, e Ele me chamou para ser santo, e eu sei muito bem qual é a promessa dEle para mim. Eu sei que vocês, Pedro diz, eu sei que essa verdade já habita em vocês, vocês já têm esse conhecimento, mas é necessário muito mais do que essa lembrança mental. E eu vou me esforçar ao máximo, para que mesmo depois que eu morrer, e o Senhor me revelou que isso não vai demorar, mesmo depois da minha morte, vocês lembrem de uma vida cristã na presença do Senhor, não somente na lembrança, mas na prática de vocês. Aliás, é isso que Pedro acabou de falar nos versículos anteriores, que aqueles irmãos já tinham a consciência de que Deus o escolhera e que Deus os elegera. Mas era necessário que eles acrescentassem a fé, a virtude, o amor, a santidade, esta vida piedosa. Era necessário viver uma vida prática e uma vida piedosa, a mesma vida que vivesse na igreja, na comunhão com Deus, fosse a vida que vivesse lá fora. E é dessa lembrança agora que Pedro está falando de novo, e talvez eu esteja sendo repetitivo nisso. Não é uma lembrança meramente mental, não, isso também faz parte, mas uma lembrança prática, volitiva, intencional, proposital. Lembrar o que deve ser feito, lembrar como deve ser feito e fazer e praticar. Lembrar dos princípios da palavra de Deus, de uma vida cristã e vivê-la intensamente na nossa vida prática, dia a dia, na nossa família, na comunidade, onde quer que estejamos. E Pedro diz que a maneira que aqueles irmãos iam crescer na fé, amadurecer na fé, era exercendo essa lembrança prática em suas vidas. Na terça-feira a gente conversava sobre o texto e a gente falava justamente desta impressão que temos de às vezes pregar, se esforçar para trazer um esclarecimento acerca da palavra de Deus, não das minhas verdades, não daquilo que eu acho que é o correto ou errado, mas expor as Escrituras, porque a Escritura é a palavra de Deus que tem toda a autoridade, e é ela que produz o crescimento e o amadurecimento em nós. Mas a sensação que temos, às vezes, parece que estamos pregando e os irmãos estão aqui, estão ouvindo, mas parece que a gente não vê o resultado daquilo que é pregado e anunciado, justamente porque falta essa lembrança prática na vida da igreja. A sensação que temos algumas vezes, eu não sei se sou eu ou
todos aqueles que pregam, pastores que pregam em igreja local, a sensação que temos é que às vezes até nos empolgamos, a igreja se empolga e glorifica com uma ou outra mensagem, mas na segunda-feira isso não mudou a sua realidade, então não estão praticando. E é isso que Pedro está falando. Vocês já conhecem a verdade já está em vocês, já está agindo em vocês. Agora vocês precisam relembrar a cada dia, na prática, praticando aquilo que vocês aprendem com a palavra de Deus. E aí vocês vão crescer na fé, na vida cristã. O que Pedro diz é que eles não estão esquecidos das verdades. O que eles estão esquecidos é de praticar essas verdades. É de viver na prática essas verdades. Então Pedro diz, olha, mas enquanto eu estiver aqui, eu vou me esforçar para que vocês lembrem de tal forma, que mesmo quando não estiver aqui mais para falar com vocês, e exortar vocês acerca disso, vocês lembrem e pratiquem e desenvolvam a vida cristã de vocês. Mas Pedro continua ainda nos versículos 16 a 19, dizendo e mostrando que para crescer na fé é necessário essa lembrança prática, volitiva, mas também é necessário lembrar da promessa das Escrituras, ou da promessa do Evangelho. E ele diz assim, versículo 16 ao 19. Porque a vinda do Senhor, porque não vos damos a conhecer o poder e a vinda do Senhor Jesus, seguindo a fábulas. Não é invenção humana, engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade ou da sua glória. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória. Ele foi glorificado. Nós vimos isso, nós presenciamos isto, se referindo a Jesus. Quando pela glória excelsa lhe foi enviado a seguinte voz: este é meu filho, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós também ouvimos quando estávamos no Monte Santo, ou no Monte da Transfiguração. Pedro está dizendo, eu vi lá este momento de glória, a glória do Pai sendo revelada a ele, e ele foi glorificado lá no Monte da Transfiguração. Nós o vimos transfigurando em glória, e nós ouvimos a voz de que ele era o Filho amado. E aí Pedro continua dizendo, mas também, e Pedro como que dizendo assim, mas muito acima da nossa experiência pessoal, que é verdadeira, muito acima do que da nossa visão, que foi clara, nítida, e eu não tenho dúvida nenhuma, nós temos a confirmação da palavra profética, as Escrituras, os profetas testemunha que isso aconteceria, e aconteceu. Essa era a promessa da palavra de Deus, tanto mais confirmada na palavra profética, fazei bem em atentá-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. A promessa, de acordo com o que Pedro fala aqui no capítulo de número 1, a promessa, entre tantas outras,
Pedro chama atenção para os seus leitores, para a igreja que está sendo perturbada com falsos ensinos. E Pedro vai dar uma resposta, vai antecipar uma resposta a uma pergunta, a um questionamento dos falsos mestres, lá no capítulo 3, versículo 4, que diz: olha, onde está o Jesus que vocês disseram que ia voltar? Desde a antiguidade nós ouvimos que isso ia acontecer, mas até agora nada. Cadê a promessa que não se cumpre nunca? E Pedro vai dizer: olha, quando nós anunciamos a vocês, e eu chamo vocês para atentar para isso, olhem para isso, confiem nessa promessa, lembrem dessa promessa, e a promessa do Senhor com o Evangelho, com as Escrituras, é que vocês serão glorificados, é que Ele vai vir. Deus prometeu pelos profetas, Deus prometeu pelas Escrituras, pelos patriarcas, de que Jesus viria e Ele veio, de que Ele seria glorificado e Ele foi, e que Ele virá para buscar a igreja, e essa promessa não falhará, e vocês serão glorificados. Então olhem para essa promessa. E quando vocês vão desenvolvendo a fé de vocês, amadurecendo, lembrando dos princípios que são básicos para que vocês cresçam a cada dia na fé, vocês devem também olhar e descansar nessa promessa da sua vinda. Não é uma fábula, não é uma invenção, é a promessa do Senhor para vocês. Todo dia tem uma coisa nova na internet, né? Todo dia. Acho que foi ontem à tarde, alguém, eu não lembro, um dos pastores aí postou em um dos grupos, assim, no presbitério, acho que foi o pastor Juvenil que postou, fez uma postagem de uma pastora chamada Cristiane Marques. A postagem no Facebook estava em espanhol, e a mensagem dizia o seguinte, eu fiz questão de copiar, para ler para os irmãos. Uma mulher chamada Cristiane Marques, que se identifica como pastora, compartilhou na rede social uma revelação sobre uma suposta redenção de Satanás, de Lúcifer. Em seu post no dia 19 de agosto deste ano, ou seja, semana retrasada, ela comparou Satanás ao filho pródigo, contado na parábola de Jesus. No texto, ela defende que haverá uma reconciliação do diabo por meio de uma oferta de paz. Ou seja, a oferta de paz é Jesus. Deus deu Jesus, e essa oferta é a Satanás. Primeira heresia. Na qual Satanás entregará todas as almas que conquistou. E aí vai as heresias. Hoje está calor, não está? Estou sentindo muito. Ela conclui, apontando o texto em Abacuque 2, 3 e 4, que diz: esta é uma visão do futuro. Essa visão descreve o fim, e tudo se cumprirá. A mulher é a verdadeira Abacuque da vida. Se parecer demorar, isso se cumprirá. Espere com paciência, pois certamente acontecerá, não se atrasará. Olhe para os arrogantes, os perversos, que em si mesmo confiam. O justo, porém, viverá da fidelidade a Deus. E aí vai mais heresia. Com perdão pelo sangue de Jesus Cristo, agora todos, essa é a mensagem dela, e o porquê dessa revelação que ela teve. Com o perdão pelo sangue de Jesus Cristo, agora todos
todos que vivem no inferno ficarão livres do seu pecado e culpa. Também Lucifer, o filho pródigo, voltará para a casa do Pai e entrará na glória do Pai Celestial. Eu sou uma guerreira celestial que luta pelo seu perdão com unhas e dentes. Agora todos estão redimidos no sangue de Jesus. E no dia da conciliação de Satanás, ele vai entregar todas as almas que ele conquistou em todos os séculos de volta a Deus. Ou seja, mesmo aqueles que já estão no inferno, serão suas vidas, seus pecados perdoados, e serão, juntamente com a reconciliação de Satanás, todos perdoados e apagadas suas transgressões. Vocês percebem? E aí você vai lá nos comentários, tem muita gente que isso é heresia, tem uns que vão também para outro extremo e ofendem essa mulher. A gente não precisa nem dar resposta, mas muitos, e comemorando, finalmente eu posso viver a vida que eu quiser. Eu não vou para o inferno mesmo, e se eu for, eu vou ter a remissão, eu vou ter o perdão, a reconciliação. Meus irmãos, isso sim, é o que Pedro chama de fábula e invenção humana, que é, e Pedro diz que é engenhosamente inventada. Mas o que ele pregou e a promessa do Evangelho para os seus leitores, para a igreja, para os salvos é essa: Cristo voltará para buscar a sua igreja. Todos aqueles que foram redimidos, porque ele verteu o seu sangue na cruz do Calvário e fez propiciação por nós. Esses que ele chamou, esses que ele elegeu, esses que ele salvou, ele prometeu que vai voltar e nós seremos glorificados. E Pedro diz: olha, pratique essas coisas, amadureçam na fé e olhem, descansem nessa promessa. Descanse nessa promessa. Viva uma vida de céu, porque é para lá que você vai. Viva a vida do reino enquanto você vive aqui neste mundo, porque é para lá que você vai. Foi para lá que você foi chamado. Então não deem ouvidos a fábulas e a enganos. É a palavra de Deus que está garantindo isso, não é a palavra de Pedro. E Pedro diz: olha, eu tive experiência. Pedro fala que a sua experiência é verdadeira, mas Pedro orienta aqueles irmãos, Pedro desperta aqueles irmãos para que olhem para a promessa da palavra de Deus e não confiem apenas na sua experiência pessoal. Eu tenho certeza, eu tenho plena convicção, eu vi, eu sei muito exatamente porque eu andei com ele, eu vi Deus falando com ele, eu vi a glória se manifestando nele e eu vi ele sendo glorificado. Mas muito além da minha experiência, a palavra de Deus testifica isso. E essa é uma promessa das Escrituras. E a palavra de Deus se cumprirá. Se cumprirá. O autor dos Hebreus, entendendo isso, ele fala assim: Deus, havendo falado na antiguidade através de muitas coisas, agora, por último, resolveu falar através do seu Filho. E a mensagem de Deus para nós é verdadeira. Ele prometeu que enviaria o seu Filho e ele enviou. Que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou. Ele prometeu que Jesus vai voltar e ele está voltando para buscar a sua igreja. E nós devemos olhar para isso. Eles já sabiam acerca da volta de Jesus, mas eles precisavam lembrar disso também, olhar também para isso. Porque isso ia trazer conforto, consolo e fortalecimento para eles. E é isso que nós devemos fazer. E por último, Pedro vai falar, e já estou encerrando, que uma das maneiras que nós devemos crescer na fé, que vai gerar crescimento espiritual, crescimento e amadurecimento espiritual, nossa vida cristã, é não somente relembrando na prática
os seus ensinos, os seus princípios. É não somente lembrando da promessa venturosa da volta de Jesus, mas também confiando e descansando na segurança e na autoridade das Escrituras. E Pedro vai dizer o seguinte, versículos 20 e 21. Versículo 20 e 21, Pedro diz o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação ou interpretação. Tudo que diz nas Escrituras não é humano. Não é a concepção humana, é a revelação de Deus. E ele vai dizer, na verdade, homens de Deus, inspirados por Deus, falaram da palavra de Deus. Então, a palavra é a autoridade. Aliás, irmãos, a autoridade que muitos estão dando aos pregadores não é o pregador que tem autoridade. Eu não falo em nome da minha autoridade. A única autoridade que eu tenho que falar é a autoridade das Escrituras. Por isso eu devo pegar somente as Escrituras. Porque Deus não tem compromisso com a palavra do pregador, com a palavra do pastor, com a palavra do profeta. Deus tem compromisso com a sua palavra. E Pedro diz, olha, eu tive experiência, eu fui testemunha ocular, mas saibam de uma coisa, tudo que eu vivi, tudo que eu vi, tudo que eu experimentei, foi porque a palavra de Deus determinou que isso aconteceria. E foi cumprimento das Escrituras. E Pedro chama os seus leitores. E chama-nos a todos nós, para que confiemos na segurança das Escrituras. O que os falsos mestres estavam causando dúvidas, não tinha razão de ser, porque Pedro afirma categoricamente, aqueles irmãos já conheciam, e a palavra e a verdade já estavam neles. Então Pedro chama, olha, confie na segurança e na autoridade das Escrituras. Confie nisto. Paulo chega a dizer que quem quer que fosse, ainda que um anjo de luz viesse pregando outro evangelho, que não estivesse condizendo com as Escrituras, fosse anátema, fosse rejeitado, fosse maldição. Então, nenhuma experiência, nenhuma autoridade que eu possa ter e viver, por mais verdadeira que seja, pode destonar, pode estar acima, ou mesmo equiparado às Escrituras. Somente as Escrituras, a segurança das Escrituras, a verdade das Escrituras, a autoridade das Escrituras, é que nós devemos voltar para ela e descansar nisso, porque Deus falou e Ele cumprirá. Deus falou que vai fazer e Ele vai fazer. Deus falou que vai ser assim e vai ser assim. Deus nos garantiu que nós fomos escolhidos, eleitos nele para viver esta vida de santidade, e Ele cumpriu a sua palavra. O Senhor prometeu que enviaria o seu Filho e Ele o fez, entregando-o na cruz do Calvário. E Ele próprio, Jesus, prometeu que voltaria, e Ele o fará para buscar a sua igreja, os seus redimidos, os seus remidos para a glória eterna. Esta é a promessa que Ele nos fez, e ela não falhará. Coloquemos em pé em nome de Jesus.